Boa tarde. Então vamos continuar a estudar os princípios do direito administrativo e eu vou falar um pouquinho sobre segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança. O que é ter segurança jurídica? Vocês diriam que nós temos um Estado que fornece ou que garante segurança jurídica? É difícil às vezes falar sobre isso sem aguardar uma resposta, falar sozinho, né, sobre segurança jurídica, sobre proteção à confiança, porque é muito interessante ter o feedback de vocês. Como vocês enxergam a legislação no Brasil, o direito no Brasil, e principalmente as atitudes dos governantes? Porque lembrem, o direito administrativo está muito ligado a atos do executivo. E vocês sentem segurança nos atos do executivo? Eu não estou falando de um governo ou de outro, estou falando no geral. Vocês acham que existe estabilidade jurídica? Que o STF nos fornece estabilidade em suas decisões? Ou ele muda? Porque antigamente se podia dizer, este é o entendimento do STF sobre este assunto. Havia uma segurança no que se dizia. Havia uma segurança, uma estabilidade no tempo das decisões. Existia uma coerência que se mantinha e menos influência política. Não que não houve, é evidente, sempre houve influência política, porque o STF é formado por uma decisão do executivo combinada com uma sabatina do legislativo. Mas tecnicamente sempre houve uma independência maior e um papel político menor do STF. Hoje em dia é difícil dizer isso. Existe um papel claramente, inclusive reconhecido como um papel político, mas uma instabilidade das decisões. Mas o que é segurança jurídica no direito ou no direito administrativo? A gente precisa ter uma certa certeza e estabilidade das relações. Por isso que eu pergunto, vocês têm estabilidade? Vocês acham que o direito administrativo é estável? Eu sempre falei que ele é muito mutável, que ele muda de acordo com as relações sociais, econômicas e políticas. E nós estamos vivendo uma fase de desconstrução da ideia, inclusive do direito público. Quais são os limites do poder público? Tudo isso está sendo questionado pelas decisões que estão sendo tomadas agora. Os prefeitos estão obedecendo os limites da sua competência, os governadores, eles estão tomando uma atividade que era de competência da União para si. Por que eles estão procedendo dessa forma? Eles estão corretos, eles estão visando o interesse público? É difícil falar de forma desconectada desses conteúdos, eles são todos conectados. Mas, basicamente, segurança jurídica está ligada à estabilidade. Nós podemos separar a segurança jurídica num aspecto objetivo e num aspecto subjetivo. O que seria a segurança jurídica no aspecto objetivo? Artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Proteção ao direito adquirido, a ato jurídico perfeito e coisa julgada. Segurança jurídica a gente tem que associar objetivamente a esses três fatores, que são já conhecidíssimos de vocês. Num aspecto subjetivo, estaria ligado à proteção à confiança. Lembra que eu já falei do princípio da proteção à confiança? Eu expliquei para vocês que ele surge na Alemanha, a partir daquela divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Quer dizer, historicamente, né, assim, é quase anedótico isso, mas teoricamente havia uma senhora que morava na Alemanha Oriental e recebeu uma notificação da Alemanha Ocidental dizendo que ela tinha direito a uma aposentadoria. Ao pular a fronteira e ir para a Alemanha Ocidental, chegando lá, se verificou que havia um erro naquela manifestação estatal. E aquela senhora não poderia mais voltar para a Alemanha Oriental, então ela ficou sem aposentadoria, foi revogado o ato e ela não tinha como retornar. Ela questionou os tribunais administrativos e a resposta que ela obteve é que a confiança que ela depositou no Estado deveria ser protegida. Que o Estado não poderia fazer uma manifestação dessa que fizesse a pessoa organizar toda a sua vida e depois modificar a decisão no meio do caminho. Então, proteção à confiança está ligada a isso. Eu preciso ter confiança de que a manifestação estatal ela é válida, que ela é correta. Então, se eu tenho um alvará emitido para construir, eu tenho que acreditar que isso
que foi verificado corretamente que eu poderia construir em determinado local. Se eu recebi uma aposentadoria, se foi deferida uma aposentadoria, eu tenho que confiar que isso foi feito corretamente. Estabilidade, confiança. Eu preciso confiar no Estado. Então, está ligado à boa-fé. O que se presume sempre do administrador público? Que ele age dentro da legalidade e dentro da boa-fé. Ou seja, observando todos aqueles princípios que a gente já viu. Impessoalidade, a moralidade, a publicidade. Então, a presunção é sempre de boa-fé da administração pública, por isso eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar naquilo que o Estado me disse. Alguns exemplos que eu coloco no material, vocês podem acompanhar no material sobre princípios, isso. Tá? Eu estou seguindo a ordem daquele material, nós estamos ainda naquele material dos princípios. Lei 9784, lembram da Lei 9784? É uma lei federal, não nacional, mas que se aplica subsidiariamente nos estados em que não há legislação sobre processo administrativo, como é o estado de Santa Catarina. Alguns estados têm, como é o estado de São Paulo. Mas está lá no artigo 2º da Lei 9784. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, ou seja, a finalidade tem que ser de interesse público, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Eu não posso retroagir a interpretação que é dada agora, para prejudicar alguém. Alguns exemplos. Manutenção de benefícios previdenciários mesmo constatando-se um erro. Claro, observados os prazos decadenciais. O prazo da 9784 é de 5 anos. Tá? Prazo decadencial. Depois, passado esse prazo, esse ato não pode mais ser revisto. Quando nós tratarmos de atos complexos, a divisão entre ato complexo e ato composto, dentro da teoria dos atos administrativos, eu vou trazer de novo esse exemplo da aposentadoria, porque para explicar se ele é um ato composto ou um ato complexo. E para vocês verem a distinção prática entre ato composto e ato complexo. Outras aplicações do princípio da segurança jurídica da proteção à confiança. Manutenção de atos administrativos inválidos, quando o prejuízo da anulação for maior que o decorrente da manutenção do ato, então tem que observar qual é o interesse público. Qual é o interesse público que está sendo discutido ali? Como é que eu protejo melhor o interesse público? Mantendo um ato que tem um pequeno erro de formalidade, por exemplo, ou extinguindo aquele ato? Mantendo um contrato que está em andamento ou extinguindo e licitando novamente? Onde está o maior benefício? Claro, sempre observando em conjunto com os outros princípios. Moralidade, impessoalidade, eficiência. Na manutenção de atos praticados por servidor de fato, por exemplo, o servidor está em uma situação irregular, ou ele tem a aparência de ser um servidor público, ou ele está de forma provisória no serviço público, esse ato realizado vai se manter. Eu tenho que confiar que a pessoa que está ali posando como se fosse servidor é um servidor legítimo e deveria estar ocupando aquele cargo. Na regulação dos efeitos já produzidos pelo ato ilegal. O ato ilegal não vai se manter, mas sim a aplicação de efeitos retroativos à decisão. Então eu posso ter efeitos ex nunc de um ato, ou seja, dali para frente. A ilegalidade, né? O que já aconteceu permanece. Tá? Os efeitos produzidos pelo ato permanecem. Na regulação dos efeitos de súmula vinculante, também pode ser feito modulação. Por exemplo, a Lei 11.417 de 2006. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o STF, por decisão de 2/3 de seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tem eficácia a partir de outro momento, tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Sempre observar o interesse público. Eu sei que isso é clichê, mas a gente está num momento para falar bastante de interesse público, inclusive das decisões que eventualmente firam a legalidade tomadas pelos administradores atualmente. Até esse conceito de ferir a legalidade vai ter que ser flexibilizado daqui para frente pelo jeito. A legalidade não mais como intocável. Claro que a gente já falou a diferença entre legalidade e juridicidade dos atos, mas dentro da administração pública a regra sempre vai ser a legalidade. E o que a gente está vendo é uma interpretação de juridicidade sendo tomada por alguns representantes do executivo.
Se isso é bom ou se isso é ruim, o tempo vai dizer. E o quanto isso vai fazer o direito administrativo, o direito público, constitucional também, evoluir. Que interpretação vai ser dada para esses novos atos? Porque a gente tem que sempre visar o interesse público. Segurança e proteção. É isso. Daqui a pouco eu mando o resto. Um abraço.